Há momentos na história em que o divino irrompe no humano com tal força que as próprias pedras parecem clamar testemunho. E se a alma que personifica essa irrupção do sagrado no cotidiano, essa alma é Clara de Assis, a jovem que trocou os palácios de mármore pela nudez franciscana e que um dia, com nada mais que uma pequena caixa de marfim, contendo o corpo de Cristo, fez recuar um exército inteiro. Nascida em 1194 no coração da Umbria italiana, Clara de Ofreducci respirou desde o berço o ar rarefeito da nobreza. Seu pai, Favarone Sifi, ostentava o título de conde e sua mãe, Ortolana, descendia de uma linhagem igualmente ilustre. A casa dos Ofreducci ecoava um tilintar de moedas de ouro e sussurro de sedas preciosas. Clara cresceu entre tapeçarias bordadas e banquetes suntuosos destinado, segundo os costumes da época, a um casamento que consolidaria alianças políticas e multiplicaria riquezas. Mas há almas que nascem com a sede que nenhum ouro pode saciar, com uma fome que nenhum banquete pode satisfazer. Clara era uma dessas almas. Desde a infância, algo em seu interior a impelia para além das muralhas do palácio, para além das convenções sociais, para além de si mesma. Enquanto suas contemporâneas bordavam e sonhavam com vestidos de noiva, Clara bordava corporais para as igrejas e sonhava com Cristo. O encontro que mudaria para sempre o curso de sua existência aconteceu quando ela tinha 18 anos. Francisco de Assis, o jovem que havia renunciado à herança paterna para desposar a senhora pobreza, pregava pelas ruas de Assis com eloquência que não vinha de livros, mas do coração incendiado pelo amor divino. Suas palavras caíam sobre a alma de Clara como fagulhas sobre palha seca. Não eram apenas palavras, eram chamas vivas que consumiam tudo o que nela havia de mundano e acendiam uma luz que jamais se apagaria. A conversão de Clara não foi um evento súbito, mas um processo que se desenrolou como uma sinfonia divina, crescendo em intensidade até o momento culminante. Durante meses, ela se entregou a uma vida de oração cada vez mais intensa, de penitência cada vez mais rigorosa, de caridade cada vez mais generosa. Distribuía esmolas aos pobres com uma liberalidade que escandalizava a família, jejuava com uma austeridade que preocupava os parentes e passava horas prostrada diante do Santíssimo Sacramento com uma devoção que beirava o êxtase. A noite de 18 de março de 1212 marcou o nascimento de uma nova Clara. Fugindo da casa paterna como uma noiva que corre ao encontro do esposo, ela dirigiu-se à pequena igreja de Porciúncula, onde Francisco e seus frades a aguardavam. Ali, diante do altar, Clara despojou-se de suas vestes nobres, cortou os cabelos dourados, que era sua glória terrena, e vestiu o hábito grosseiro, que seria sua glória celeste. Naquele momento morria Clara de Ofreducci, a filha do conde, e nascia Clara de Assis, a esposa de Cristo. Mas a verdadeira grandeza de Clara não residia apenas em sua renúncia heróica às riquezas mundanas, residia na profundidade de sua vida interior, na radicalidade de sua entrega, na sublimidade de suas virtudes. A humildade nela não era uma posse piedosa, mas uma realidade vivida até as últimas consequências. Ela, que poderia ter comandado exército de servos, escolheu servir as suas irmãs com as próprias mãos. Ela, que poderia ter se alimentado dos manjares mais refinados, contentava-se com pão e água. Ela, que poderia ter dormido em leitos de seda, repousava sobre tábuas nuas. A pobreza franciscana em Clara atingiu alturas místicas. Não se tratava apenas de não possuir bens materiais. Tratava-se de uma pobreza de espírito tão radical que ela se considerava indigna até mesmo das graças que Deus lhe concedia. Sou a mais vil das criaturas, dizia ela, e o dizia com tal sinceridade que suas palavras comoviam até os corações mais endurecidos. Essa humildade profunda era o solo fértil, onde florescia todas as suas outras virtudes. A caridade clara manifestava-se não apenas em atos externos, mas numa ternura maternal que abraçava todas as suas filhas espirituais. Ela, que havia renunciado à maternidade segundo a carne, tornou-se mãe de centenas de almas segundo o espírito. Suas irmãs encontravam nela não apenas uma superiora, mas uma mãe que as amava com amor mais puro que o amor humano, porque era amor transfigurado pela graça. Mas foi a adoração eucarística que Clara atingiu os píncaros da santidade. Sua devoção ao Santíssimo Sacramento não era uma devoção entre outras, era o centro gravitacional de toda sua existência. Passava horas prostrada diante do sacrário, e nessas horas de adoração silenciosa seu rosto se transfigurava de tal modo que as irmãs que a observavam julgavam ver um serafim em oração.
Era como se naqueles momentos o véu que separa o tempo da eternidade se tornasse transparente e Clara contemplasse face a face aquele que é objeto de todo amor e de todo desejo. Foi precisamente essa devoção eucarística que se tornaria o instrumento da intervenção mais espetacular de sua vida. No ano de 1244, quando as tropas do imperador Frederico II assolavam a Itália Central, os soldados sarracenos a serviço do imperador dirigiam-se para Assis. O convento de São Damião, onde Clara vivia com suas irmãs, encontrava-se diretamente no caminho dos invasores. Quando os soldados escalaram os muros e estavam prestes a invadir o claustro, as irmãs correram apavoradas para junto de sua madre. Já debilitada pela idade e pelas penitências, o que aconteceu a seguir transcende os limites da narrativa humana e adentra o território do milagre. Clara, sustentada pelas irmãs, dirigiu-se à entrada do convento, levando consigo uma pequena caixa de marfim que continha o corpo de Cristo. Prostrou-se diante do Santíssimo Sacramento e, com a voz que ecoou com um clamor profético, dirigiu-se ao próprio Cristo. É do vosso agrado, meu Deus, entregar às mãos dessas feras as filhas indefesas que eu nutri no vosso amor. Suplico-vos que protejais essas a quem eu já não sou mais capaz de proteger. Então, do silêncio da hóstia consagrada, brotou uma voz como de criança, mas com a autoridade do Criador no universo. Ter-vos-ei sempre sob meus cuidados. Naquele instante, uma luz sobrenatural irradiou do ostensório e os soldados que se aproximavam foram tomados de um terror inexplicável. Homens endurecidos pela guerra, acostumados ao sangue e à violência, fugiram como crianças assustadas diante daquela luz que não era deste mundo. Este episódio revela a essência mais profunda da santidade de Clara. Sua fé não era uma crença abstrata, mas uma realidade viva que transformava a própria realidade ao seu redor. Ela não apenas acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia, ela vivia essa presença com tal intensidade que o próprio Cristo se manifestava através dela de modo visível e tangível. A vida de Clara foi tecida de muitos outros milagres, multiplicações de pães, quando a despensa estava vazia, curas inexplicáveis, visões místicas que a transportavam aos píncaros da contemplação, mas talvez o maior milagre tenha sido sua própria transformação, de uma jovem nobre em uma santa que irradiava a luz de Cristo para todos os que se aproximavam dela. Quando Clara morreu, em 11 de agosto de 1253, suas últimas palavras foram de gratidão. Bendito sejas, Senhor, por me haveres criado. Mesmo no limiar da eternidade, sua humildade permanecia intacta. Ela, que havia sido instrumento de tantos prodígios, considerava-se apenas uma serva inútil que havia feito o que devia fazer. A canonização de Clara, apenas 2 anos após a sua morte, foi o reconhecimento oficial de uma santidade que já era evidente para todos os que a conheceram. Mas sua verdadeira canonização havia acontecido muito antes, naquela noite de março de 1212, quando ela se entregou totalmente a Cristo, e Cristo a transformou numa luz que ainda hoje ilumina o mundo. Santa Clara de Assis permanece como um farol para todas as épocas, lembrando-nos de que a verdadeira nobreza não reside nos títulos ou nas riquezas, mas na entrega total ao amor divino. Ela nos ensina que a pobreza material pode ser o caminho para a riqueza espiritual mais sublime, e que uma alma unida a Cristo pode mover montanhas e fazer recuar exércitos. Em nossos dias, quando o materialismo parece ter triunfado sobre o espírito, quando a busca do prazer substitui a busca de santidade, quando o barulho do mundo abafa a voz de Deus, Santa Clara ergue-se como um testemunho luminoso de que é possível viver uma vida totalmente consagrada ao absoluto. Sua vida é um convite permanente à conversão, um apelo à radicalidade evangélica, uma demonstração viva de que o amor de Cristo pode transformar qualquer existência numa obra-prima da graça. A pequena caixa de marfim que Clara segurou naquele dia de 1244 continua a irradiar sua luz através dos séculos, e nós, que vivemos em tempos não menos turbulentos, podemos encontrar nela a mesma proteção, a mesma força, a mesma esperança que protegeu o convento de São Damião. Porque Cristo, que prometeu estar sempre sob seus cuidados, continua fiel à sua promessa, e Santa Clara continua a interceder por todos que, como ela, escolhem o amor acima de todas as coisas. Que Santa Clara de Assis rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho.